Bom dia, que bom conversar com você nessa manhã, 15 de junho. Nós começamos uma nova série com o título Escreva Sua História. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura no livro de Jó, uma das histórias mais incríveis das Escrituras. Diz assim, o livro de Jó no capítulo 1, no verso 1, na terra de Ur, vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los, fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia holocaustos em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado amaldiçoado a Deus. Esse era a prática constante de Jó. Jó era um pai exemplar, preocupado com o íntimo do coração dos seus filhos. Jó era um sacerdote familiar, fazia sacrifícios pelos seus filhos. Jó era um homem correto nos negócios, íntegro e justo. Jó era um homem bem-sucedido, o mais rico do Oriente. Então, tudo começa a mudar na vida de Jó quando surge uma pergunta. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Jó capítulo 1, verso 18. Nessa série, Escreva Sua História, nós vamos aprender a escrever a história a partir da perspectiva da gramática, dos 4 sinais que determinam o fim de uma frase e o começo de outra. Nós vamos pensar um pouquinho sobre o ponto de exclamação. A vida tem pontos de exclamações. Exclamação é usado para dar aquela ênfase de surpresa, admiração. A interrogação são as perguntas que fazemos esperando as respostas que almejamos. Existe um terceiro ponto muito importante, que é a vírgula. É um sinal de pontuação. Ela encerra, mas não termina. E, por fim, o ponto final, onde ali terminou. Não tem nada depois daquela história. A pontuação, segundo estudiosos, é a arte de dividir as partes de uma história. A história de Jó é repleta de exclamações, vírgulas, perguntas e pontos finais. Ao escrever uma história e ao escrever a sua história, saber pontuar é fundamental. Por isso, vamos aprender a escrever a nossa história. Veja bem, em primeiro lugar, a vida é repleta de momentos intensos, marcados por surpresas. A vida tem muitas exclamações. E veja na vida de Jó quantas exclamações. Jó capítulo 1, verso 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando, os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada nos empregados, e eu fui o único que escapei para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro servo e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outros mensageiros e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, eu fui o único que escapei para lhe contar.
Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, quando comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça, então prostrou-se rosto em terra e em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o Senhor. Quantas exclamações! O texto não tem interrupções, ele tem apenas exclamações. A vida de Jó estava sob controle dele, sobre uma vida tranquila. Mas de repente, várias situações surpreenderam a vida de Jó. Imagine você que quando você planejou 2020, você imaginava chegar aqui na metade do mês de junho, numa coisa chamada isolamento social, lockdown. Quando que você imaginou que nesse ano, talvez você passaria quase 3 meses de sua vida parado? Não porque você quisesse, mas porque tudo parou. Que surpresa! Quantas exclamações! Imagina aquelas vidas e aquela surpresa que você recebe num telefonema da morte de alguém. Mas também existem exclamações boas, são aquelas que nós recebemos quando nasce alguém, quando alguém vai casar. A nossa vida tem momentos de altos e baixos, tem momentos sem exclamação, tranquilos, como um lago sem ondas, sem ventos, sem sustos. Mas a vida, meu irmão e minha irmã, tem momentos intensos, como um rio de correntezas fortes, rápidas, com muitos ventos. E você pode ser surpreendido a qualquer momento. O que eu quero aplicar para nós nessa manhã, que a qualquer momento podemos ser surpreendidos por momentos felizes, tristes, por notícias boas ou más, pela morte ou pela vida. Nós talvez passamos momentos assim, e por isso eu quero dizer para você que é importante estarmos preparados para as exclamações. É importante você estar pronto para as grandes exclamações da sua vida. E para estar pronto diante delas, é necessário que você, como Jó, antes esteja em plena busca por Deus. E como Jó, não importando a situação, adore o Senhor e o louve. E o adore firmemente. Um dia abençoado.